Ezequiel 24:15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha a sandália nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Até aí. Amém? Tome assento dando glórias a Deus. Uma palavra simples, irmão. Sempre Deus, Ele tem a sua forma de falar na simplicidade do Evangelho, mas é importante que você fique em espírito de intercessão e de coração aberto. Nós já estamos praticamente indo para concluir o culto. Antes de 11 da noite, você vai estar em casa, se você sair daqui direto para uma pizzaria. Não dá tempo, né? O livro do profeta Ezequiel é um livro muito rico de revelações. Ezequiel é alguém que Deus escolheu, tinha descendência para sacerdócio, mas Deus fez dele profeta. E no capítulo de número 22, o versículo 30, tem a célebre frase, ou a declaração que diz: procurei um homem, resumindo, procurei um homem que se colocasse na brecha, quando estava sendo levantado o muro. Procurei um homem que se colocasse na brecha. E o que é um homem colocado na brecha? Eu procurei alguém que pudesse cooperar. Procurei alguém que pudesse contribuir, cooperar para um propósito. Era Deus querendo achar alguém que pudesse cooperar com Ele para algo importante. E como essa palavra, irmãos, falou comigo, eu posso cooperar com Deus. Isso vai depender se eu estou disposto. A palavra que há pouco tempo, poucos dias foi ministrada. Vai depender se eu estou disposto a cooperar, ou se estou disposto a me colocar na brecha, para Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida e através da minha vida. O que é que Deus estava falando para a igreja? Eu estou procurando alguém que coopere para o projeto acontecer. Eu vou repetir algo que foi falado há poucos dias. Tem muita coisa que deveria já estar acontecendo. E por que não está, pastor? Porque você não ora. Porque você não tem se esforçado, você não tem cooperado para ter uma vida de oração. Você não jejuma. E são ferramentas importantes, simples, mas que vão cooperar para que Deus evidencie o propósito pelo qual você existe. É simples. É sim, como diz a bispa Keila, é simples assim. Coopere com Deus. Deus quer alguém para se pôr na brecha. Deus quer alguém que possa cooperar para crescer e se tornar uma ferramenta nas mãos dele. Você não está cooperando, você não vem na doutrina. Você não está cooperando, você não vem na escola bíblica. Você não está cooperando, você não lê a Bíblia.
importante isso. É um despertamento, a gente precisa acordar. Tem muita coisa para acontecer. É necessário que você coopere. Fala para quem está perto de você aí, coopera, irmão. Coopera, irmã. Louvado seja Deus. Ezequiel é alguém que está cooperando. Se pôs na brecha, foi levantado para viver um chamado. Entenda, Ezequiel está vivendo um chamado. O que está acontecendo na vida de Ezequiel é algo que parte da vontade de Deus. Ezequiel é um mensageiro. Sua vida transmite uma mensagem. Sua boca transmite uma mensagem. Sua história transmite uma mensagem. Deixa eu abrir um parênteses. Você sabia que cada um de nós fazemos a mesma coisa? Alguns estão levando a mensagem do Evangelho através das suas vidas. Outros estão levando uma mensagem de escárnio, de escândalo. Também é uma mensagem. Pessoas criticam o Evangelho por causa da vida de alguém que leva uma mensagem que não glorifica, não exalta o nome do Senhor. De uma forma ou de outra, alguém está lendo você, porque a sua vida transmite uma mensagem, positiva ou negativa. Oxalá que todos nós pudéssemos despertar para entender que fomos chamados por Deus e que carregamos as boas notícias acerca de Deus nas nossas vidas, como Ezequiel, chamado para viver um propósito de Deus como profeta. Ele é um mensageiro, ele vive a sua missão, é alguém que está se dedicando para viver um propósito. Ezequiel carrega com ele uma mensagem, tanto da sua postura, como da sua conduta e como da sua palavra. Alguém identificava Ezequiel como profeta de Deus, que trazia uma mensagem da boca de Deus. Quem é Ezequiel? Alguém que foi chamado. Quem é Ezequiel? Alguém que foi separado. Quem é Ezequiel? Alguém que foi escolhido. Quem é você? Quem é você? Jovem, quem é você? Senhoras, quem é você? A Bíblia diz: não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vão e dê fruto e o fruto de vocês permaneça. Quem é você? Você é alguém escolhido por Deus. Quem, pastor? Todos que aqui estão, todos, do que está lá na porta, ao que está no altar, todos foram escolhidos por Deus. Pastor, eu não fui, pastor, então você vai para o inferno. Por quê, pastor? Você não foi escolhido por Deus? Então você está longe de Deus, você está fora do propósito de Deus, você está fora do projeto de Deus, você nem existe para Deus, não existe isso. Todos fomos escolhidos por Deus. Se você não sabia disso, escute isso hoje e entenda isso com o coração. Você foi escolhido por Deus, e você foi trazido esta noite para estar aqui, para ouvir uma palavra de quem te escolheu para viver um propósito nessa terra. E você não pode fugir disso. João Paulo, não podemos fugir disso. Cleiver, não podemos fugir disso. Irmã Fran, nós não podemos fugir disso. Irmã Dilma, não podemos fugir do nosso chamado. Não podemos. Irmão Dalvan, não podemos. Alex, não podemos fugir do nosso chamado. Fomos escolhidos por Deus. Todos que conhecem, observam, testificam quem é Ezequiel. É profeta, é servo de Deus, é homem de Deus, é serva de Deus. Alguém vai identificar alguém que está vivendo o seu chamado. É quem nós somos. Ezequiel, a vida dele está nas mãos de Deus. Pense comigo, irmão, com calma. Ainda tem 15 minutos. Ezequiel foi escolhido por Deus
está debaixo de um chamado, presbítero Rafael, está nas mãos de Deus. Ezequiel está nas mãos de Deus. Eu como igreja, você como igreja, escolhido por Deus, que tem sobre si um chamado de Deus, também se encontra nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Deus tem o controle absoluto sobre tudo que diz respeito a você. Você está nas mãos de Deus. Oh glória, que bom que nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Deus vai usar a vida do Ezequiel. Deus vai usar a vida de quem Ele escolheu. Deus vai usar a vida de quem Ele chamou. Deus, Ele vai usar a vida de Ezequiel. Paulo, escrevendo carta à igreja, disse: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu não posso fugir desse chamado, todas as coisas elas estão contribuindo, estão cooperando para o meu bem, por mais que eu não me entenda, por mais que eu não me entenda. Olha o que vai acontecer. Com um só golpe, a palavra declara para Ezequiel, ele vai tirar aquela que é a delícia dos seus olhos. Meu Deus, olha que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, com um só golpe, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Quem era? Sua esposa, a mulher de Ezequiel. A delícia dos olhos, dá para sentir o sentimento que Ezequiel tinha por ela. Apaixonado, louco de amor por essa mulher, se sentia satisfeito com ela, né? Era a delícia dos olhos de Ezequiel. Aí a vontade de Deus foi: eu vou levar a tua esposa com um só golpe. Era Deus dizendo para Ezequiel o que ele iria fazer. O que é que Deus ia fazer? Levar a esposa de Ezequiel. Irmão, meu Deus do céu, que mensagem dura, pesada para Ezequiel. Nós vivemos debaixo do controle absoluto de um Deus que tudo pode. Agora, a pergunta é: como eu e você estamos reagindo diante de tudo o que Deus tem nos permitido passar? Existe uma vontade perfeita, existe uma vontade permissiva. Aí a pergunta para o seu coração é: como é que você tem reagido? Como é que você tem se comportado diante daquilo que Deus tem permitido você passar? Afinal de contas, você é um chamado, você é escolhido. Afinal de contas, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Afinal de contas, você está nas mãos de Deus. Mas de repente, irmão, Deus está permitindo uma situação que está causando dor, sofrimento no coração de alguém. Está incomodando. De que forma nós estamos reagindo? Olha a orientação de Deus para Ezequiel: Ezequiel, eu vou levar a tua esposa de um só golpe. Preste atenção na minha orientação, porque eu vou usar a tua vida. Não lamente, não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio. Prenda seu turbante, calce a sua chinela, não cubra o bigode, não coma o pão que lhe mandarem. Você vai se comportar diferente, porque Deus estava usando a vida de Ezequiel. Ezequiel está disposto a seguir o plano de Deus. Deus sabia quem era Ezequiel e o que ele podia permitir na vida de Ezequiel diante da sua história. Enfim, não era fácil, mas era a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas às vezes
não é tão fácil de ser seguida. A vontade de Deus para as nossas vidas, às vezes, não é tão fácil de ser obedecida. Deus requer de nós alguma coisa, quer que façamos alguma coisa, que passemos por alguma situação que Ele nos permite. E às vezes não é fácil a gente passar. Não é fácil a gente aceitar algumas coisas que Deus permite. Presbítero Renato, pela nossa vontade, nunca gostaríamos de ter lido um diagnóstico de câncer. Mas Deus permitiu. Deus permite algumas coisas que não são fáceis para o crente passar, para o escolhido passar. Mas Ele sabe exatamente a nossa estrutura. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos e o quanto que nós podemos suportar. A questão é: que mensagem eu estou transmitindo no meu momento de luto? Que mensagem eu estou transmitindo no meu momento de aflição? Que mensagem eu estou transmitindo no meu momento de dor? Que mensagem eu estou transmitindo no meu momento de perseguição, de calúnia? Como eu estou reagindo? O que você está declarando? O que você está pensando? O que você está sentindo? Entenda, é uma situação difícil que Ezequiel vai viver. Nós enfrentamos circunstâncias adversas que não são fáceis de serem enfrentadas. Você e eu, nós não estamos livres, isentos. Mas Deus, conhecendo Ezequiel, a estrutura de Ezequiel, tanto quanto Ele conhece a sua, Ele não permite nada que esteja além das nossas forças. E a mensagem para esse profeta é: Ezequiel, você tem uma mensagem para transmitir para a nação, e o luto que você vai enfrentar não pode estacionar você na chamada, não pode parar você no propósito pelo qual eu te escolhi. Ezequiel, não permita que o luto trave você. Não chore, engula o choro, calça chinela, não cubra o bigode, enfim, tome atitude diferente. Alguém está te observando e você tem uma mensagem que precisa ser transmitida. Essa luta não é para te parar, é propósito, por mais difícil que seja. Essa situação não é para roubar a sua fé. Por mais difícil, por mais insuportável que seja, você não pode parar. Você não pode se permitir travar, porque você está enfrentando a luta, o luto. Essa situação não vai roubar a sua fé. Deus conhece e sabe tudo o que está acontecendo ao teu respeito, e não permitiu a circunstância para te jogar no chão e te fazer envergonhado diante daqueles que estão à tua volta. Não, você tem uma mensagem para transmitir nesse momento de dor. Levante a sua cabeça, quem te conhece te dá estrutura para você mostrar para todo mundo que Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Por maior que seja a dor, como é que você vai reagir? Essa palavra não vai te abater, essa fraqueza não vai te vencer, essa decepção não vai te matar. Ezequiel, eu conto com você de pé para você transmitir uma mensagem. Você é portador de uma mensagem. Circunstâncias se levantam contra a igreja, tentando calar a igreja, para não transmitir a mensagem daquele que está no controle de todas as coisas. Alguém está te observando e dizendo: ela vai cair, ela vai baixar a guarda, ela vai entregar os pontos, ela não vai suportar. Mas Deus está dizendo: continua, olha, enxuga o choro, levante a cabeça, coloque a tua melhor roupa e continue dentro do propósito pelo qual eu te chamei, eu te escolhi.
Qual é a palavra? Você não pode parar. Você não pode estacionar, porque o teu momento é momento de luto, de dor, de luta. Deus está no controle. Eu estou nesta noite aqui como boca profética de Deus para dizer para você: Deus está no controle e não faltará graça para você prosseguir no chamado. Não, eu não faço mais não, que não faz o quê? Quem te escolheu não escolheu você para retroceder dentro do propósito. O Deus que te escolheu está te colocando de pé no meio dos grandes vendavais da vida. Essa luta não vai destruir nem jogar você no chão. Deus te levanta mais forte do que você pensa, se você entender que Ele continua controlando todas as coisas, cooperando para o teu bem. Eu achei interessante, eu estou concluindo, a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. E é interessante, palmeira não cai com facilidade, não é verdade? A palmeira não cai com facilidade. Por quê? O vento sopra, irmão. Quem já não viu? Regiões praianas tem muita palmeira. O vento soprando e às vezes vai, e o vento sopra aí, né? Você vê aquele balançado terrível, balançando, envergando, e aí volta de novo e o vento joga. Agora vai cair, agora vai quebrar, mas não vai. Por quê? Primeiro, tem raiz profunda, tem uma raiz forte, ela é sustentada porque tem firmeza, tem raiz. Como é importante ter raiz. Quem tem raiz não cai por qualquer coisa. Você vai ver o pecado batendo na porta de alguém e alguém continuando firme. Você vai ver a situação se levantando pesada. E aí você pensa: esse aqui não vem mais para a igreja. Quando você dá conta, lá está ele de novo, adorando, dando glória, falando em mistério e esperando no Senhor. Por quê? Porque a raiz dele tem profundidade em Deus. Mas a segunda coisa é terrível. Segunda coisa é terrível para a palmeira. O que é, pastor? Ela tem as folhas vazadas. As folhas são vazadas. E o que isso quer dizer, pastor? Ela não retém aquilo que derruba ela. O vento passa e não retém, sopra e passa, não fica. Por quê? Porque ela tem as folhas vazadas. Aquilo que vem com força para derrubar ela, que vem com força contra ela, passa por ela e não fica. O vento passa, ela vai, empurra, mas ele passa, ele não fica. Por quê? Porque ela tem as folhas vazadas. E aí ela torna a colocar de pé de novo. Quer ouvir algo de Deus? Não guarde nada que pode derrubar você na fé. Não guarde nada que pode prejudicar a tua caminhada com Deus. Não guarde nada que te destrói. Não retenha nada que está tentando te jogar no chão. Chegou em você, deixa passar. Não adianta guardar aquilo que vem para tentar nos abater, e você guardando e sendo destruído por dentro. Uma caixa cheio de sentimentos, ressentimentos, dores, angústias, mágoas, rancores, sendo destruído. Por quê? Porque está retendo, porque está guardando. Deixa passar. O Espírito Santo conhece aqui dentro, e o Deus que nos conhece por dentro sabe como curar as mais profundas feridas da nossa alma,
quem sabe o que está impedindo você de viver o chamado, de viver o propósito, de prosseguir dentro do projeto, é aquilo que você conseguiu guardar, trouxe para você, e isso está te perturbando, te angustiando, te deprimindo. Entra dia, sai dia, o sentimento é de peso, é de angústia e de dor. O Espírito Santo que nos conhece, somente Ele tem o poder de nos tratar por dentro, te trouxe nessa noite para te visitar na alma. Ele vai sarar você de dentro para fora. Por quê? Porque você não vai parar, porque você não vai se entregar, porque você é um projeto de Deus. Você é uma escolha de Deus. Aleluia. E outra, vai florescer. O justo florescerá como a palmeira. O vento passa. Esse momento ruim passa. Essa luta passa. Você precisa permanecer. Nós precisamos permanecer. Aprender a lidar com nossos momentos de dores, de dificuldade. Se Deus está no controle de tudo, então aprenda a lidar com o teu dia ruim. Como é que eu lido com isso, pastor? Eu vou dizer simples: quem tem Cristo tem graça de Deus. A graça de Deus está disponível para quem enfrenta momentos de vento forte. A graça de Deus está disponível para quem passa por situações de aperto e de angústia. E eu encerro com isso aqui, bem conhecida essa passagem. O apóstolo Paulo enfrentou uma luta dessa. E não foi fácil, permitida por Deus. Deus permitiu uma luta para o Paulo. E quem era, pastor? Um filho do cão, um mensageiro de Satanás. Irmão, foi sofrimento. Paulo orou. O pastor Abner falando, ele disse, ele fez uma campanha de 21 dias. Não foi só uma oraçãozinha, não. Ele fez uma campanha de 21 dias. E continuou do mesmo jeito. Ele fez outra campanha. E o mal, a situação, o problema, o vento forte, a luta, o sofrimento, a investida, continuou. Ele fez a terceira campanha. Quisera que tivesse tudo sido resolvido e que a mão de Deus tivesse já agido em favor de Paulo, mas não, ainda continuou a situação. Mas a pergunta é: você vai desistir ou você vai prosseguir? Você está se entregando muito fácil, você está desistindo muito fácil, você não está vivendo o propósito da escolha que Deus fez ao teu respeito por conveniência. A gente olha para as dificuldades e se esquiva. Paulo olhou para si mesmo e disse: Deus, eu não estou suportando essa situação, eu não estou suportando. O bispo trouxe uma palavra lá na Cibem, e a mensagem toda só tinha uma palavra. Qual era, pastor? Suporte. O vento está forte demais, suporte. Se levantaram contra a minha vida, suporte. Eu estou passando o pior momento que eu nunca pensei de passar, suporte. O mensageiro de Satanás se levantou para esbofetear o meu rosto, suporte. Eu estou em crise financeira, suporte. Estou passando perseguição, suporte. Meu casamento está passando por uma crise, suporte. Se você não desistir, Deus vai honrar você na fé. Se você não desistir, a porta não vai permanecer fechada o tempo todo. Se você não desistir, a graça de Deus se manifestará sobre a sua vida para você prosseguir no propósito. Paulo disse, Deus disse para o Paulo, e eu peço para você ficar de pé: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu sei que você está fraco aí.
Eu sei que você está se sentindo fragilizado. Eu sei que você está se sentindo aí choroso, porque você não queria estar passando o que você está passando. Mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Deus estava dizendo? Estava dizendo assim: Paulo, você não está sozinho para enfrentar essa peleja. Paula, você não está sozinha para enfrentar esta peleja. Aleluia, Toinha, você não está sozinha para enfrentar essa peleja. Você está entendendo, irmão? Edgleuma, você não está sozinha para enfrentar essa peleja. A mão de Deus se estende com graça, só para você não dar gosto para o diabo, porque pela vontade do teu adversário você não prosseguia no projeto. Mas Deus está dizendo: enxuga a lágrima, coloca o turbante, calça a chinela e prossiga, prossiga. Você precisa permanecer, você precisa perseverar, mesmo quando tudo estiver contrário ao que você esperava. Suporte. Fala para quem está perto de você com muito carinho, diga só assim: suporte. Suporte. Deus já preparou tudo. Deus vai dar para ele o necessário. O propósito vai acontecer. A chamada vai acontecer, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, porque alguém foi sustentado pela mão de Deus. Sabe como que eu vejo aqui no reino espiritual, irmão? Deus pegando a mão de alguém lá embaixo. Sabe assim, ó, marcha aí, varão. Deus está, não, normal mesmo. Só aqui, ó, Deus está pegando a mão de alguém lá embaixo para levantar, para dizer para ela: suporta, eu estou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Você não está sozinho enfrentando o que você chegou nessa noite aqui enfrentando. Deus está visitando o teu coração e está tirando aquilo que está tentando te jogar no chão. Não vai ficar retido na tua alma. O Senhor Espírito Santo está curando a alma de alguém nessa noite aqui. Olha só, fala para a igreja: você vai voltar a respirar. Você vai voltar a respirar. Tem dia que o clima fica tão pesado que até o ar é denso. Você vai voltar a respirar. Deus vai restaurar as tuas forças. Eu vou dizer um negócio: você está pensando que você não dá conta? Dá sim. Pastor, está difícil demais. Teu Deus te conhece. Não dá. Olha a graça de Deus abraçando alguém hoje aqui. Olha a graça de Deus visitando alguém aqui nessa noite na intimidade. Olha a graça de Deus nessa noite aqui trabalhando e tratando com o coração de alguém. Olha a graça de Deus aqui enxugando a lágrima de alguém. Olha a graça de Deus aqui sarando alguém por dentro.